pessoas estão sendo notificadas. Vou fixar aqui o tema da live de hoje. Ei, Mercedes, eu tô só fixando aqui o tema da live. Pronto, a Nilde, ei, Nilde. Deixa eu só fixar aqui. Pronto, fixado. Gente, vão chegando, boa noite. Hoje o tema da live será Mulheres Negras, Feminismo, Racismo e Sexismo. É com a professora, mestre Miss Rejane. Ela acabou de entrar. Eu vou convidá-la logo. Ei, gente, todo mundo chegando. Já vai começar, já convidei a Nice, só esperar ela entrar. Entrou. Tudo bem, Nice? Tudo bem, Graziela. Olha, Prazer. prazer, muito obrigada, gratidão. E eu repito o que eu falei em privado para você. E não, por favor, os demais convidados não fiquem com ciúmes, porque esse tema realmente é um tema que para mim é muito caro e é necessário o debate sobre ele, que é sobre o papel da mulher negra na sociedade, sobre o feminismo negro, a individualidade e como essa mulher é vista dentro da sociedade. E a Anice é brilhante nesse assunto e ela vai trazer um leque de contribuições. Mas antes eu preciso apresentá-la, por favor, faço questão. Professora Anice Rejane, mestre em ensino de História pela UFT, professora de História, é professora da Rede Estadual de Ensino do Estado do Maranhão, atualmente é coordenadora do Programa de Formação de Professores, Caminhos do Sertão, da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, o EMASU. Tem interesse em pesquisas da área de ensino de História, Imagem, Cinema, História e Cinema, Gênero e Cinema, Memória, Teoria de História e Cultura Afro-Brasileira. Certo? São esses currículos que a gente é obrigada a fazer para ter um Lattes, né? Ah, é. Tem que alimentar. Nesse país de produtividade, né? Falar como pesquisadora, como professora, como historiadora, também é muito importante, porque esse lugar, né, de falar como intelectual, de falar como professora, a nós, mulheres negras, também extremamente negado, né? A gente teve sempre uma condição de subalternidade, né? E essa condição de subalternidade retirou da gente ser reconhecida como aquela que pensa, como aquela que elabora, como aquela que produz, como esse sujeito que, além de refletir onde está, consegue interferir diretamente nele. Tem sempre um exercício que eu faço, eu acho que eu já ouvi você dizendo isso também em outros momentos, mas é um exercício que eu faço há anos com os amigos, sempre que a gente saía juntos, né? Porque agora estão uns 3, 4 meses que a gente não se reúne mais. Mas sempre que nós saíamos juntos, e eu pedia para os colegas, homens e mulheres, observarem naquele ambiente onde estão as mulheres negras. Sim. Onde elas estão? Sim. Para a gente sair da condição de naturalização de uma determinada imagem, de normalização dessa imagem, que em grande medida está relacionada com um trabalho de reprodução doméstica, né? Sim, sim. Você está sempre enxergando a mulher naquela condição. E os espaços onde as mulheres são inseridas no trabalho, e sobretudo a mulher negra, são espaços em que a mulher também é invisibilizada. Então você chega, por exemplo, num restaurante chique da cidade de Imperatriz, as mulheres, elas estão na cozinha, elas não são vistas, né? São as mulheres negras que cozinham o que a gente come.
Raras vezes elas estarem servindo, inclusive, porque servir é um espaço de visibilidade, então você precisa ter boa aparência. Normalmente você também não está servindo as pessoas na mesa, mesmo que seja um trabalho, né, que é um trabalho de servir, né? Então, tudo isso, por mais normalizado e naturalizado que esteja, a gente precisa gerar um estranhamento. Não podemos colocar para nós, mulheres negras, única e exclusivamente esse lugar. Com certeza. E aí ele vem historicamente também sendo construído, né? Esses dias eu estava lendo a Bell Hooks, né? Infelizmente ainda está viva, colocando um pouco sobre a construção do feminismo nos Estados Unidos, sobretudo ali no século XIX. E no século XIX, havia uma articulação muito grande do movimento feminista, lutando profundamente contra aquela sociedade patriarcal, né? Uma sociedade muito opressora nesse sentido, mas ela coloca que naquele momento ainda não houve uma possibilidade de conexão, né, entre a opressão sexista, né, a opressão patriarcal e a opressão relacionada à questão étnica, a opressão ocasionada pelo racismo. E ela coloca, né, essa falta que fez essa reflexão no século XIX para as mulheres negras, que fez com que, durante todo o século XX, a gente trabalhasse, por exemplo, a categoria mulheres, como se nós estivéssemos falando de todas as mulheres, mesmo em condições econômicas, em condições sociais, em condições políticas diferentes até abismais. Quer dizer, quem é que fala, como fala, de onde fala, quer dizer, os problemas diários, as questões diárias da patroa eram completamente diferentes daquelas que, na grande maioria das vezes, trabalhavam como doméstica na casa dessas mulheres, como aquelas que lavavam o banheiro, cuidavam das crianças, enfim. Então, todas essas questões, ela fazendo essa reflexão sobre o século XIX, na visão dela, trouxe uma certa dificuldade de articular essas formas de opressão como indissociáveis. Ela reitera isso, né? Não há, e aí essa é a leitura efetiva, por exemplo, que o feminismo negro faz no país hoje. É impensável pensar um mundo melhor para todo mundo sem colocar no centro do debate a opressão que as mulheres negras sofrem. Porque é justamente essa opressão que articula opressão de classe, opressão de gênero e opressão de raça. Então, não dá para ter um mundo mais fraterno, um mundo justo, um mundo que a parte de nós sonha, se nós não reconhecermos que a gente precisa trazer humanidade que foi negada para as mulheres negras desse país. Sejam aquelas que já perderam suas vidas e foram completamente invisibilizadas, sejam as gerações que estão aqui conosco hoje. Então, como eu te falava, inclusive, anteriormente, não dá para dizer que eu sou antineoliberal, minto, na verdade. Não dá para dizer que eu sou antirracista defendendo o Estado mínimo. Não dá para dizer que eu sou antirracista contra políticas públicas de inclusão. Não dá para dizer que eu sou antirracista, mas eu sou contra o SUS. Porque todas as políticas públicas, todas elas trazem, quando efetivadas, elas trazem dignidade, elas diminuem a distância que há politicamente, socialmente e economicamente entre a população negra e a população branca nesse país, sobretudo para as mulheres. Então, antes de qualquer coisa, para você dizer que é antirracista, você precisa efetivamente defender o Estado e as políticas do Estado, como públicas. Quem é liberal, quem é privatista, quem acha que tudo pode ser privatizado, não é antirracista. Você pode usar qualquer outro adjetivo. Mas não. E como você bem colocou, e a Bell Hooks fala muito bem sobre isso, e para ficar mais simplificativo para algumas pessoas que, por exemplo, não têm contato com Bell Hooks, vale citar um filme, que é Histórias Cruzadas, e que lá há na verdade, uma luta que não é válida sobre o racismo. Porque o que eu vejo? Eu vejo uma branca salvadora e eu vejo ela lutando pelos seus direitos. Só que ela continua tendo como subalterna aquelas mulheres negras.
É aquele início agora fugiu o nome. A que iniciou em 1932 era. Agora fugiu o nome. Enfim. Eu sou péssima com nomes. Hã? Eu sou péssima com nomes. Pois é, mas quando ela é alemã e ela era muito amiga de Rosa Luxemburgo e elas criaram todo esse movimento feminista. Só que assim, quando você olha para lá, eram mulheres brancas, mulheres que estavam brigando por lutar. Passa-se um momento que essas mulheres adquirem esse direito, contudo, esse direito é assegurado de algumas coisas. Eu tenho que assegurar que alguém limpe a minha casa. Como é que eu vou fazer se ninguém vai limpar a minha casa? Eu preciso. Então, aquela mulher negra, ela não tem direito. Aquilo que eu conquistei. Ela não, então, entra todo nessa sua fala de socioeconômico. Como é que eu quero uma sociedade igualitária, ou seja, antirracista, se eu não quero para o outro os mesmos direitos que eu tenho? É extremamente incoerente. E no Brasil a gente tem a capacidade de lidar com esses Frankensteins conceituais, né? Quando você consegue construir, elaborar um aporte teórico com fragmentos de ideias que não se combinam ou que são profundamente antagônicas, né? Nós vivemos também uma pobreza intelectual nesse aspecto, né? Mas também, por outro lado, é um momento no Brasil em que a gente tem a projeção, felizmente, né, também é fruto de políticas públicas de Estado, né, de governo, na verdade, algumas viraram políticas públicas de Estado, como a política de cotas. Você tem aí, quando você democratiza a educação, quando você gera oportunidade, aí você começa a valorizar a quantidade de mulheres negras que têm não só criatividade, né, mas que tem uma elaboração teórica muito interessante, mas que em uma condição de não oportunidade a gente jamais conheceria. Então, por isso que é fundamental, a gente vai perdendo esses valores. Quantos valores nós perdemos? Quantas mulheres nós não tivemos contato ou acesso ao seu pensamento, à sua arte, à sua aula, à sua medicina, à sua engenharia, porque esse é um país que não gera oportunidades para essas mulheres, porque só as enxerga em trabalho de subalternidade. Quer dizer, essa herança escravocrata que nós carregamos, ela precisa ser efetivamente escrutinada. Agora, num país como o nosso, é preciso que primeiro se diga, uma das chaves de interpretação desse país é o racismo. Se a gente não parte para entender o Brasil a partir dos 400 anos de escravidão e o que isso gerou, efetivamente, em termos políticos, em termos econômicos, em termos de imaginário, nós temos um imaginário construído nesse país que é profundamente escravocrata. A gente não sente nenhuma comoção, é claro que eu estou generalizando, mas a gente não sente nenhuma comoção, ou não há tanto estranhamento, como a gente viu domingo agora no Fantástico, uma mulher negra ser violentada das maneiras mais torpes possíveis, né? Dá para fazer uma análise, eu estava vendo a matéria do Fantástico hoje, dá para você fazer uma análise de como a matéria foi construída, os termos que são utilizados. Sim. A violência policial, ela não é apresentada como racismo, porque esse país tem dificuldades de reconhecer que é racista. Porque reconhecer que é racista é a gente olhar para o nosso passado, reconhecer, obviamente, as atrocidades que foram cometidas, mas a gente também reconhecer que a gente tem dívidas como sociedade. E que essas dívidas precisam efetivamente serem pagas. Para isso a gente tem que tirar, aí a gente vai, né, a classe média brasileira, sobretudo, vai ficar sem a doméstica, né, sem que ele confina em pequenos cubículos em casa, que tortura, que deixa passar fome, que também faz uso do trabalho infantil, quando essas mulheres engravidam, as crianças são obrigadas muito cedo a trabalharem, a reproduzir esse trabalho que ninguém quer fazer, que não é um trabalho... Gente, o trabalho doméstico não é um trabalho glorioso, não. É um trabalho inglorioso. Mas ele diz respeito à vida privada das pessoas. Dessa maneira, por que as pessoas não o fazem, né? Por que eu tenho que delegar esse trabalho doméstico de uma maneira... Como se for, aí uma outra herança escravocrata, né? No Brasil, lavar a calcinha, lavar um banheiro é considerado como um trabalho inferior, então eu não posso fazê-lo.
somente. Olha como é o nosso imaginário, né? É um imaginário que trabalha nessa dimensão de que há, então, um sujeito, um corpo, que pode ser submetido a esse trabalho indigno. E esse corpo é o corpo da mulher negra. É uma coisa completamente absurda, quando a gente fala, né? Porque a gente quase não fala. Por isso talvez não seja falado. Então, quando a gente fala e que a gente ouve o que está dizendo, é que a gente tem uma dimensão da violência, do absurdo que é. Por isso também o silenciamento, por isso também os esquecimentos, o apagamento. Ele é um instrumento fundamental dessa dinâmica, né, de consolidação de um imaginário do Brasil que nega uma sociedade racista. Então, eu vejo também dessa maneira, Graziela. Eu dou aula no ensino médio e esse ano nós fizemos uma atividade, normalmente as atividades relacionadas ao mês de celebração do ativismo feminino, ele é um ativismo que, sobretudo nas escolas que são muito conservadoras, as escolas são espaços conservadores, e são espaços de reprodução racista. Sim. Mas, enfim, sempre as celebrações, tinham aquela conotação festiva, né? Aquela conotação de dar flores. Eu falei, não, esse ano a gente vai fazer uma coisa diferente, sobretudo para as mulheres. Vamos tentar conectar aí essas interseções de opressão e vamos dar, nessa semana, ou nesse mês, ou nesses dias que a gente vai estar se organizando, para que as mulheres e as meninas da escola sejam as protagonistas, sobretudo as mulheres negras, porque são a maioria da escola. E aí eu me lembro que, enfim, saíram coisas riquíssimas, meninas que, enfim, falaram sobre o seu cabelo, sobre sua pele, sobre a questão da sua sexualidade, sobre as profissões, quer dizer, espaços que é o espaço de fala, que é o espaço do compartilhar, de dizer como é que você está vendo o mundo, como é que você se coloca no mundo, não são espaços também ocupados pelas mulheres negras. Quem é professor, observe como é que você lida com isso em sala de aula. Geralmente os meninos... E as meninas, por conta de uma série de questões, mas primeiro porque são mulheres e negras, se colocam ainda numa condição extremamente tímidas em ocupar esse lugar de fala, mas em ocupar também dizendo como ela pensa o mundo. Então, é fundamental que nós, professores e professoras, sobretudo professoras negras, né, elas também leiam isso, compreendam isso e sejam incentivadoras desses processos. E a educação, que é um espaço muitíssimo ocupado por mulheres, tem poucas mulheres negras. Pouquíssimas. Olha outro... E eu só lembro de uma professora negra, duas. Pronto. E eu nem sei se elas se identificavam como negras, ainda tem isso. Nós ainda lidamos com essa dificuldade, né? Então, por isso, penso eu, né? Quando a gente está falando nessa intersecção, né, entre classe, gênero e raça, é fundamentalmente das mulheres negras que nós estamos falando. É para esse sujeito que foi apagado, sobretudo da história no Brasil, que a gente precisa construir espaços de visibilidade. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que todo mundo está disposto a fazer. Por quê? Porque, aí novamente eu torno a dizer, porque a gente precisa do reconhecimento de que esses espaços são negados. Vamos pensar um pouco aqui, por exemplo, a partir dos meios de comunicação de massa. Eu cresci, eu sou da década de 70, eu fui adolescente na década de 90. Então, eu cresci vendo uma mulher negra desnuda em todo o carnaval no Brasil, né? Que é a figura da globeleza. Nós crescemos... que aí é uma outra perspectiva, né? Que é a perspectiva da objetificação que as mulheres negras sofrem também, né? Se por um lado ela não é enxergada como aquela que pensa, como aquela que elabora, quando é dado algum protagonismo, ou quando se considera a mulher negra, é considerada como objeto sexual. Também ainda com uma herança extremamente escravocrata, né? Eu também lendo aqui a Bell Hooks esses dias, né? E às vezes eu gosto de ler em voz alta para a gente realmente isso aconteceu, né? Por exemplo, dos estupros, né?
Não, dos estupros, assim. E ela comentava, não sei se todo mundo está aqui na live, porque a gente também lê poucas mulheres negras, né? Sim. Também, a publicidade disso é muito pequena. Agora um pouco mais, porque, como eu disse, a gente tem um espaço maior de projeção. Mas a experiência, que é uma experiência que a gente trabalha em história, sempre uma experiência muito generalizada, né? Que é a experiência que os africanos sofreram nos navios, né? Que eles foram transportados dos seus países de origem para a América. Se essa experiência ela tinha como projeto, né, doutrinar mesmo, né, controlar o ímpeto ou qualquer forma de humanidade que essas pessoas poderiam ainda se agarrar para lutar contra a escravidão, para as mulheres negras, você tem aí o requinte de perversidade. Você tem o requinte... Disse bem. O requinte da perversidade, da violação do seu corpo. Então, não dá para pensar em racismo sem eu estar falando sobre sexismo, sem estar falando de patriarcado, sem estar falando de que essas mulheres foram estupradas, foram obrigadas a ver o estupro como parte do seu trabalho e como parte dessa dimensão da escravidão. Isso. Os homens não foram acometidos. Não estou querendo aqui dizer que foi melhor ou pior, mas estou dizendo que essa é uma das dimensões que só as mulheres sofriam, que viram seus filhos serem vendidos, que foram separadas do convívio familiar com essas crianças, enfim. E essa dimensão ela ser completamente invisibilizada, por exemplo, em muitas análises de historiadores e historiadoras. Você trabalha a escravidão e o processo que se deu nas Américas, sobretudo no Brasil, como se fosse uma grande generalização. Como se homens e mulheres estivessem sob a mesma condição. E aí, em alguns momentos, isso parece muito com algo fantasioso, né? Que é algo que está num passado completamente distante. Os estupros continuaram a acontecer, mesmo com o fim da escravidão. As mulheres negras continuam sendo vistas como aquelas que podem ser violadas. Quer dizer, esse imaginário permanece presente entre nós. E outra coisa, você tocou num ponto... Gente, se ainda tiver com eco, por favor, falem, tá? Porque às vezes eu não estou percebendo. Sim, e uma coisa que... porque falaram que tá com eco, a minha voz, o seu tá muito bom. Uma coisa, assim, que a gente até conversou, estávamos conversando também em privado, essa violência contra a mulher, principalmente essa sexual, ela vem principalmente dessa hipersexualização. E muitas vezes órgãos estatais, institutos estatais, eles não têm esse olhar de sensibilidade quanto ao racismo, principalmente tendo a mulher negra como vítima, a não perceberem, por exemplo, que aquela vítima de violência doméstica, em uma maioria esmagadora, é uma mulher negra. Quem mais sofre violência, seja dentro de casa, seja em um lugar ermo, não importa, é uma mulher negra. Então... Sim, há uma dificuldade enorme. Também porque, vamos entender, né? Sim. Essa estrutura de poder no Brasil, de poder político, que se dá pelo Estado, ela foi ocupada por uma elite branca. E ela continua sendo ocupada por uma elite branca. Então, você tem aí, então, esses sujeitos, homens e mulheres, pensando também a partir dessa elite. Sim. É difícil você... Quer dizer, o Ministério Público do Trabalho, ele precisa reconhecer que a maioria das mulheres, dos problemas trabalhistas no Brasil envolve pessoas negras, homens e mulheres, que são esses os trabalhadores, inclusive, que estão em piores condições trabalhistas. Falar de violência doméstica, você tem que ter que discutir o racismo. Se essas instituições não discutem racismo, como é que elas vão estabelecer políticas de combate à violência doméstica no Brasil? E é o que você está tangenciando. Uhum. Você está tangenciando, você está saindo do centro da questão para você ir ali por todos os momentos pelas beiradas, né? Aí vão ali por uma questão comportamental, às vezes até por uma questão biológica, né? Porque a gente já teve várias tentativas de se explicar biologicamente algo que é completamente vinculado a uma disputa social, de poder, político-social, e aspectos culturais que também são fruto dessa disputa. Sim. Cultura é algo extremamente dinâmico, né? É uma outra visão que
que as pessoas não entendem. Cultura não é algo estanque. Cultura é dinâmica. Ela se constrói, se reconstrói a partir da própria dinâmica dos grupos. Portanto, se nós temos aspectos da nossa cultura que são racistas, sexistas, machistas, esses aspectos eles podem ser expurgados. Podem. Claro. Eles podem ser objeto da nossa reflexão, objeto do nosso escrutínio, e a gente educar para uma outra forma de se relacionar com o mundo. Eu não posso falar em trazer humanidade para as mulheres negras nesse país se eu não discuto isso a partir de um racismo que é vinculado extremamente a uma questão econômica também. Porque também ser antirracista, gente, é ser anticapitalista. Tem que dizer isso. Esse sistema econômico, ele é o principal responsável pela reprodução do racismo, porque o racismo serve à lógica capitalista. Essa subalternização que se naturalizou nesse Brasil, a própria constituição do capitalismo, de uma maneira geral, se deu a partir da exploração das pessoas que foram escravizadas, sobretudo na América, né? E que acumularam, enfim, que gerou a riqueza que vai promover aí, né, a revolução na Europa e no nosso caso aqui, as máculas que nós temos são essas, né? De estar aqui ainda no século XXI, tentando uma discussão que deveria ter sido feita ainda no século XVIII, né? No século XIX, sobre nós mesmos, porque a gente não se apaziguou com a nossa identidade, porque a gente nunca discutiu a nossa identidade. E nisso tu falaste uma coisa que me intriga. Não há esse debate, tá? Sobre essa identidade e identificação do racismo e também identidade e identificação do sujeito como sendo um negro, um preto, um pardo, não importa o termo que qualquer um venha a adotar. E outra coisa é, como é que nós podemos inserir de forma efetiva para as pessoas começarem a perceber todo esse cenário que nós estamos inclusos? E outra coisa, eu lembrei agora que ano passado eu fui convidada para uma palestra sobre feminismo. E antes eu decidi perguntar para vários homens. Infelizmente, a maioria são brancos, porque são os que eu tenho contato. E ao perguntar a eles, por volta de 60% falaram: olha, o que me incomoda no feminismo é que vocês misturam com política. Porque eles não entendem que nós somos seres políticos. Então, e você tocou numa parte super interessante. Você falou sobre estrutura socioeconômica, cultural, e como isso tá, e como é necessário o racismo, principalmente contra mulheres negras e indígenas também, o povo preto como geral, para essa estrutura capitalista ela continuar permanecendo viva. Sim. Eu não posso nem fazer um comentário misândrico, né? Porque senão eu tenho homens assistindo aqui. Eu acho também que a gente está num momento muito delicado, né? Em termos de debate público no Brasil, né? Uhum. A gente já não participava muito do debate público, né? Nós mulheres negras, né? Porque nosso corpo nosso corpo ele serve para outra coisa nessa visão do imaginário. Então, o debate público nunca foi um lugar que nós ocupamos. Por isso que é tão importante esse espaço que você está construindo aqui no Instagram. É fantástico. Então, e agora a gente tá num momento ainda mais delicado, porque que o debate público parece que ele passou a ser negado por nós brasileiros. De uma maneira mais geral, né? Então, qualquer pessoa que faça qualquer debate público, ela é vista, ela é tratada aí com vários clichês, né? Nem eu digo. De comunista a esquerdopata, Isso. A esquerdofeminista. Então, assim, o debate público é a política. E sem política, não tem debate. Uma coisa está intrínseca à outra. E essas questões que nós estamos discutindo aqui, elas são profundamente políticas, porque tem a ver com poder. Então, quem tem dificuldade ainda de entender isso, e aí nesse caso eram esses homens aí, talvez por conta deste momento delicado, né, em que boa parte dos homens, né, aqueles que são machistas, patriarcais, esses que agora, numa visão mais neofascista, né, porque o que está em voga é isso, né, é esse discurso neofascista daqueles que são algozes sendo transformados em vítimas, que é isso que o fascismo está fazendo nesse país, né? Aqueles que historicamente são os privilegiados, com essa narrativa neofascista, eles se consideram como se fossem
vítimas, né? Vítima de nós pobres mulheres negras. E nós vítimas... Esquerdopatas. Tem isso. E essa inversão do lugar do ofensor e da vítima é de um prejuízo e a mim preocupa porque eu vejo cada vez mais pessoas comprando esse tipo de discurso. É trocado. Eu que estou no ponto de vítima, eu sempre sou colocada em inversão e passo a ser uma ofensora e não uma vítima. Sim, não, que é uma das estratégias neofascistas, né, do fascismo, que é essa narrativa, a propaganda, enfim, ela é feita com todo um direcionamento, não há gratuidade, no sentido de que as pessoas fazem isso sem perceber, não, elas fazem isso de maneira dirigida, elas fazem isso justamente para surtir este efeito, que é o efeito de criar uma imobilidade, que é isso que interessa. Quanto mais imobilizados nós estivermos, melhor para que este projeto político de poder, porque política é poder, sim, não me venha com esse papo de que eu sou político, eu estando num partido político disputando espaços políticos. Isso também é conversa para boi dormir, isso aí. Quem compra esse tipo de coisa está sendo mais ingênua do que eu posso imaginar. Então, a gente também tem que ter uma certa esperteza ao ler isso, né? Ingenuidade demais, às vezes, faz mal. Ingenuidade demais causa absurdos. Dessa maneira, né, e a gente nem precisa, assim, se a gente faz um levantamento, nem trouxe esses dados, mas, a grosso modo, eu acho que é visível isso. Sim. Quais são os nossos espaços de representatividade da mulher negra no Brasil? Onde nós estamos, gente? Quais são os espaços de poder que nós estamos? Vamos lá. Vamos imaginar, então, que nós, mulheres, somos a maioria da população brasileira. E nós, negros, somos a maioria da população brasileira. Nós estamos nos espaços de poder? Não. Não, nós não estamos. A mulher, inclusive, menos ainda. Menos ainda. Então, se a gente, vamos pensar aqui no judiciário, juízes, promotores, advogados, né? A gente tem um número muito pequeno. Vamos pensar nos meios de comunicação, jornalistas, produtores, redatores, muito pouco. Vamos imaginar, então, nos espaços da política, prefeitos, prefeitas, enfim. Aí nós estamos aonde, né? A gente está em situação muito semelhante que há mais de um século a gente estava. Em condições de subalternidade, em que falta a pessoa colocar uma placa na casa dela. Assim, privilegiada, tem uma preta em casa. Perfeito. Quase colocando uma placa, né? Porque, gente, nós estamos fazendo o trabalho de reprodução doméstica. É isso que a gente está fazendo. A gente está gerando, alguém está acumulando e muito a partir do nosso trabalho. Alguém está vivendo muito bem a partir do nosso trabalho. Alguém está comendo muito bem a partir do nosso trabalho e nós estamos envelhecendo, nós estamos adoecendo, nós não estamos conseguindo. Eu me lembro, sempre que eu penso nessa história que eu vou contar agora, sempre me dá uma sensação muito ruim. Há uns 4, 5, ainda era o governo Dilma, eu acho, antes do golpe, né, de 2016, a TV, ainda nas tentativas de se ter uma TV pública e tudo mais, havia um programa que era inclusive apresentado por uma mulher e eles fizeram toda uma série sobre os brasileiros a partir da perspectiva dos afro-brasileiros. E aí trouxeram 2 irmãs, elas já estavam aí por volta de quase 80 anos de idade. Essas 2 mulheres, elas trabalharam 50 anos na mesma casa. Essas mulheres não estudaram, essas mulheres não casaram, essas mulheres não tiveram filhos, elas não tiveram projeto de vida. É isso que é nos negado, é um projeto de vida, é uma humanidade. Elas ficaram 50 anos da vida delas, servindo, reproduzindo trabalho doméstico para uma família branca. Nós não podemos achar que viver numa sociedade... a gente não pode dormir à noite com histórias como essa e achar que o prolongamento disso, a reprodução disso é algo normal e natural. Aí elas contam, né, que os pais tinham sido escravizados, que elas trabalham desde criança para a minha família, que já era onde a mãe trabalhava. 2 mulheres negras, gente. Não vamos
longe o caso da Mirtz, do filho dela que foi assassinado por negligência em Pernambuco. Ela e a mãe trabalhavam na mesma casa. Então, perfeito. Né, você vê uma construção daquela fala que eu acho nojenta, que ela é da minha família. Eu cuido dela bem. Não, eu não a remunero bem, porque ela é uma mão de obra que não recebe proporcionalmente pelaquilo que ela produz. Aí vai toda aquela estrutura capitalista que a gente sempre conversa, né? Sempre fala. E você vê isso com uma normalidade tão grande que, inclusive, pessoas negras, quando ascendem socialmente, reproduzem isso. O que é pior ainda. Sim. E tem um aspecto interessante aí, Graziela, que é da gente perceber de como o prolongamento disso, desse trabalho doméstico familiar, ele é esperado daqueles que são filhos de domésticas. Como há uma coisa subjetivada assim, no imaginário, quando alguém diz... eu sempre pergunto para as minhas alunas, minha mãe é doméstica. Eu tenho uma aluna que ela mora, inclusive, ainda na casa do patrão, né? Mas não é isso que ela projeta. A esperança que ela tem, o que ela projeta para a vida dela, é que a mãe dela, inclusive, deixe de ser doméstica, obviamente com a carreira que ela vai conseguir se estabelecer. Mas o que se espera dos descendentes das mulheres negras, sobretudo das mulheres negras, que são filhos de mulheres negras, é que elas continuem sendo domésticas. Que elas continuem fazendo aquele tipo de trabalho. Então, quando você constrói um objetivo de vida em que você não quer ser a doméstica, aí vamos para o filme lá da Ana Mulaeste, né? Que horas ela volta, né? Quando ela disse que quer fazer a Universidade de Arquitetura, que é o mesmo curso que o filho da patroa quer fazer, e isso passa a ser muito transgressor. Demais. Porque você está querendo ocupar um espaço que, além de historicamente ter sido negado para você está dizendo que aquele espaço também é seu. Você está dizendo para aquela classe dominante que a gente não vai mais deixar esse espaço que é público, porque a universidade é pública, construído com os esforços de todo mundo, que ele seja ocupado também pelas filhas e filhos de domésticas. Que eles também têm esse direito, porque é um direito. É um direito. E olha a herança que nós negros esperamos. Porque essa é a herança é você ser a mulher, né, ser doméstica, ter algum tipo de função doméstica, e o homem, no máximo, trabalhar como um carpinteiro, e não diminuindo esses tipos de profissões. Né? Deixar claro, tanto eu como o Nisso não estamos diminuindo de forma alguma. É só para dizer que não nos é permitido pensar em outras opções. E também o homem negro, que é posto como policial, porque é necessário também uma estratégia do Estado tê-lo em força policial. Então você vê um contexto muito pesado. Que herança é essa que nós esperamos, que nós temos? Olha, é uma herança dos que nos oprimiram. Nossa, pesado demais. Eu dou para eles, assim. Vocês carreguem isso, porque o peso é de vocês. Sim. Eu acho que a gente tem que, obviamente, além de fazer essas referências e deferências todas, a gente tem que construir uma perspectiva muito mais esperançosa para essa juventude de meninos e meninas negras e negros, porque ela tem que ser esperançosa, ela tem que demonstrar para essa juventude que é possível. Agora, a gente vive num país em que o genocídio da população negra continua acontecendo. Quem está preso, quem morre, quem sofre violência, quer dizer, o Estado continua tendo uma política de higienização da sociedade. O Estado promove essa higienização quando essas pessoas vivem numa condição de subalternidade e pobreza, sem que hajam políticas de acesso aos direitos básicos, que são constitucionais, mas que o Estado aparece no momento de oprimir e de reprimir. No momento que no Estado rapidamente aparece quando o celular é roubado, quando alguém rouba... Rapidamente aparece quando há uma suspeita de assalto ou de crime contra a propriedade, mas sobretudo de crime contra a propriedade, né? Em que a população negra era sempre o alvo de suspeita, né? Ela está sempre em suspeição nesse aspecto. Porque me parece que a falta material para os ricos ela é muito mais grave, acho que para os pobres, né? Eu venho de uma família muito pobre,
mas onde a gente sempre dividiu tudo, onde a gente sempre cabia mais um. E na dinâmica e na lógica da minha mãe, é impossível alguém passando fome, porque na visão dela é sempre possível partilhar e compartilhar. Na visão dos ricos, de uma classe média extremamente egoísta, a propriedade vale mais que uma vida. É muito simples na cabeça deles que um jovem seja assassinado, ou que ele seja açoitado publicamente porque ele roubou um celular. É muito tranquilo para eles. É tão tranquilo que é normal. Que é aquela naturalização que você falou. Porque, assim, nós olhamos, nós temos o mundo de hoje, em que foi ontem? Hoje, sim, tá assim, do Fantástico. Foi ontem. E você vê uma imagem tão forte daquela e ainda está tudo bem. E aquilo é porque foi televisionado, mas você mesmo sabendo, em notícia escrita, é um absurdo. E assim mesmo, tá tudo bem, não é verificado, tá tudo bem, ok. Siga a vida. É chocante. Por isso que é tão importante o feminismo negro. Por isso que é tão importante o feminismo, porque a gente traz o feminismo negro, ele não é um feminismo para as mulheres negras. Ele é um feminismo para todas as mulheres. É a possibilidade que a gente tem, então, de ser mais justo, humano para todas as mulheres. É nessa perspectiva de trazer essa humanização. Perfeito. E não é exclusivamente uma luta identitária. Tem que ser uma luta política, tem que ser uma luta, uma luta econômica, tem que ser uma luta social. Porque essas relações... É necessário tirar esse identitarismo, porque é algo que também estão bombardeando a gente com isso. É identitário. Não é exclusivamente isso. Também identitário, porque nesse país, pobres, marginalizados, têm cor. Nesse país, aqueles que não têm acesso aos direitos básicos constitucionais, aqueles que sofrem as violências do Estado. Voltou. Gente, desculpa, foi minha internet. Parou aqui um pouco. Agora eu acho que a Danice... Será que a Danice parou também? Deixa eu ver, pessoal. Gente, vamos esperar só um pouquinho. Eu acho que eu tô aparecendo, só que pra mim a Anice não tá aparecendo mais. Tá não, né? Eu vou esperar um pouquinho pra ver se ela reconecta. Tá. Eu acho que eu vou excluir ela e vou retornar, porque eu acho que fica mais fácil. Não tá aparecendo. Certo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, nem pra vocês, né? Tá bom, eu vou finalizar esse vídeo e vou entrar em um novo, porque aí ela entra, até para não ficar cortado o tempo. Tá bom? Aninha, você não vai entrar, não adianta.